Hoje, gente, veio essa coisa da gente trabalhar o cenário, né? Trabalhar o ambiente. Porque, né? Isso faz totalmente parte das nossas práticas de autocuidado. Porque o ambiente, ele também está reverberando ali com as nossas energias, né? Lembrando que tudo que nos envolve, nós somos energia e tudo que está ao nosso redor é energia. A gente está o tempo todo lidando com essas energias externas, né? Além das nossas energias internas, né? Que são as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas questões físicas, a gente ainda lida com todo esse cenário que é mutável, que é impermanente. Então, por que e como cuidar, vamos dizer assim, do nosso espaço sagrado? Espaço Sagrado, inclusive, é o nome de um livro que eu amo, é bem antigo, da Denise Lin, que é uma consultora de Feng Shui, mas com raízes no xamanismo, e que eu acho que o ensinamento mais legal que ela traz naquele livro, quando eu comecei a estudar Feng Shui, é que siga a sua intuição, né? Porque, assim, tem várias técnicas, tem uma série de regrinhas. E a pior coisa que tem é você se prender às regras, né? O importante é você seguir o seu coração. Então ela frisa bastante, daí eu virei fã dela, com certeza, né? Porque eu gosto muito de seguir o meu coração. Né? Sempre que eu vou fazer um trabalho de harmonização ambiental, eu vou com o meu coração. Eu deixo todas as técnicas, eu vou com o meu arsenal, mas eu deixo todas as técnicas em segundo plano, né? Tá tudo guardadinho ali, é claro que vem, a forma acaba se manifestando. Mas vocês vão abrir hoje o seu coração para vocês começarem a trabalhar com a intuição, encontrando as desarmonias ambientais, tá? Então vamos pensar um pouquinho no que é um espaço, né? No que é um espaço que a gente convive diariamente, tá? É um organismo vivo, né? Ali a gente tem energias que circulam, energias que entram e energias que saem, tá? Então, imagina que nem o nosso sistema, a gente não vem trabalhando os chakras, a gente não vem trabalhando os nossos centros energéticos. Então a gente tem locais de forte atração, né, de energia, são como portais, né? Os nossos olhos são portais, os nossos ouvidos são portais. A gente traz informação através da nossa visão, a gente traz informação através da nossa escuta. Então a primeira coisa que a gente deve analisar é a entrada dos ambientes, né? Essa entrada ela é receptiva, essa entrada ela tem proteção, essa entrada ela acolhe, mas ao mesmo tempo ela pede que deixe para fora aquilo que não é bem-vindo nesta casa, né? Então, o que você vai definir para o seu ambiente, né? Que energias que você quer que entre na sua casa? E além das pessoas que entram, que trazem as suas energias para dentro da sua casa, você mesmo, você mesma. Sempre que você está voltando para casa, o que você está trazendo? Você está trazendo as suas preocupações, você está trazendo os seus problemas, você está trazendo as tensões, o estresse, às vezes uma raiva, né? Às vezes uma tristeza. Tá? Você chega com todas aquelas vibrações e pá! Descarrega tudo dentro da sua casa, tá? Então, já entrando na sua casa, você já pode fazer essa limpeza, você já pode chegar e fazer uma intenção de, pronto, eu vou deixar tudo da porta para fora, né? Agora eu não me preocupo mais, agora eu vou entrar em outro estado energético, né? Primeira coisa, vai tomar um banho, né? Vai se harmonizar, que é bem importante, tá? Então, as pessoas são, vamos dizer assim, o primeiro item que a gente presta atenção, né? Isso a gente leva, claro, para o ambiente de trabalho também. O ambiente de trabalho é bem diferente do ambiente doméstico e talvez nem dê tempo da gente falar sobre isso hoje, tá, gente? A gente vai dar uma pincelada, vamos focar mais então no ambiente de casa e o que der a gente expande ali para o ambiente profissional, tá? Bom, tudo que está
dentro dos nossos ambientes, eles têm energia própria, né? Então são formas, cores, materiais, da onde veio a procedência, por que mãos passou, como foi manufaturado, os materiais, as cores, tá? Tudo isso são itens que vão agregando energia, agregando valor ao redor, tá? E daí de repente a gente chega e a gente vai acumulando, a gente vai trazendo, esses objetos contam as nossas histórias, né? Algumas boas, algumas tristes, e daí a gente vai incorporando essas coisas e de repente a gente não toma mais ciência que tudo aquilo ali está simplesmente depositado, né? Aquilo tudo deixou de ter movimento, né? Então a gente precisa ter um movimento constante em tudo que está fazendo parte dessa casa, né? Reavaliando se aqueles objetos eles ainda têm significado, ou se eles podem ter uma reciclagem, ou se eles podem mudar de lugar, né? Eu gosto muito de mudar as coisas de lugar, mudar os quadros, mudar os objetos, mudar a disposição dos móveis. Isso cria um movimento interessante, tá? Isso até é vamos dizer assim, quando a gente trabalha com a lei da correspondência, quando eu movimento as minhas coisas físicas, eu movimento as minhas ideias, eu movimento as minhas oportunidades. Isso acaba interagindo nos outros campos também. Inclusive, gente, aproveitando agora que a gente está em casa, é hora realmente, né, de organizar, né, de arrumar, de se desapegar de uma série de coisas. Outro dia eu postei um videozinho rápido aí falando do Plutão retrógrado, e eu falei da faxina, né, que a gente estava aqui, sabe, pegando a vassoura e limpando energeticamente, né, e se desapegando de uma série de coisas, né, guardando aí umas fitas do tempo, sabe, do onça, nem tem mais videocassete para ficar vendo aquelas fitas, né, então o que está acontecendo? Né, CDs, o meu computador nem entra mais CD, nem tem mais como ler CD, então tudo isso a gente precisa fazer uns pit stops, fazer umas paradas e dar um destino adequado. As coisas, elas devem ter uma utilidade, elas devem ter uma função, elas não devem simplesmente se acumular, né? E esse acúmulo é como se fossem bloqueios energéticos que você vai criando. Aquilo não tem mais um significado e está simplesmente ali, e isso é uma energia nociva, ok? E também todas essas coisas, todas essas objetos, tudo tem que estar em bom estado, tudo tem que estar bem mantido, tá? Essa é uma preocupação. Não tem dinheiro, não tem recursos para manter, faça você mesmo. Hoje em dia a gente tem muito equipamento, muita ferramenta, tem coisas muito fáceis, acessíveis de você mesmo realizar para devagarzinho trazendo a manutenção que precisa, tá? Então isso é um item bem importante para vocês considerarem, tá? Bom, então lembrando que a gente tem as entradas de energia da casa, portas, janelas, né? Como é que isso é fundamental, é observar o estado das suas portas, né? Se elas estão bem pintadas, se elas estão rangendo, se elas estão fechando com facilidade, se você consegue trancar, se você consegue abrir totalmente. Quando você entra, passa por essas portas, a passagem é livre, a passagem é acessível, né? E daí quando você abre essa porta, você está abrindo o caminho para a energia, e daí a energia flui livre. Para onde que a energia vai? Qual que é o caminho da energia? Daí você tem que visualizar o vento, o ar, né? O prana entrando pela sua casa e para onde que ele caminha, né? Porque ele vai andar por onde ele tem liberdade, não é verdade? Então você vai criando esses caminhos da energia. Por isso que no Feng Shui a gente usa espelhos, a gente usa sinos, a gente usa elementos, muitas vezes, para dar um amparo para aquela energia que está chegando. De repente a energia chega com muita força, né? Então o espelho
protege, reverbera, né? Joga essa energia, expande em outras direções para ela não vir com muita força em direção a uma área só, né? Então a gente vai criando os caminhos da energia. Então, olhando de uma forma bem simples e prática, eu entro num ambiente, eu entro aqui num quarto, eu consigo passar livremente, as áreas estão desimpedidas, né? Eu já tenho que me contornar, eu já tenho que mexer o meu corpo para passar por aqui, né? Os cantos dos ambientes, eles são muito importantes porque eles ali acumulam. Lembram das articulações, gente, das nossas articulações, que são áreas em que a gente acumula muito estresse, muita toxina, muito bloqueio? Os cantinhos também são. Quem está fazendo faxina em casa, quem está limpando regularmente, está vendo o quanto tem de poeirinha ali, né? Geralmente, às vezes, até tem aranha, tá? E I'm sorry, gente, eu morro de dó, eu não mato aranha. Eu deixo as aranhinhas aí, eu espero que alguém também não mate, mas eu vou convivendo com elas, eu falo, sai daqui, vai para outro cantinho, tá? Mas eu tenho dó das aranhas, mas enfim, a gente vai lá e tira a poeira, né? A poeira precisa tirar, tá? Então, tirou a poeirinha, eu gosto muito de fazer uma coisa que eu chamo de octogonar, né? De criar um canto em que você coloca ali uma mesinha enviesada, coloca um vaso com planta, porque eu tô criando um ângulo naquela região. Então, o que acontece com a energia? Ela vem, ela circula, ela faz um movimento circular. É muito legal fazer esse trabalho também, né? Então, criar uns anteparos nos cantinhos da casa, ok? Então, a ventilação dos ambientes, ela deve ser frequente. A gente não vem trabalhando essa coisa de todo dia absorver a energia do sol, se conectar com a energia da luz, da expansão, do yang. Assim é com os nossos ambientes também, né? Então essa prática de você chegar diariamente, abrir toda a sua casa, né? Dentro das possibilidades, claro, né? Dentro enfim, da localização onde você mora, da forma, né, do layout assim, do seu ambiente, mas assim, deixar o ar fresco da manhã entrar, limpando, reciclando aquele ar, né, que a gente chama viciado, não é verdade? Aquele ar que a gente fica respirando em cima, aquela que tem a ver com os nossos pensamentos, tem a ver com as nossas emoções. Então o ar novo vem entrando, assim como a gente faz, a gente regenera, a gente reabilita o nosso corpo diariamente através da respiração, não é verdade? Tá? Então, ventilar os ambientes, abrir e deixar esse ar ser renovado diariamente, tá? Outra questão são os aparelhos eletrônicos. Eu nem vou falar aqui de fontes eletromagnéticas como parte toda de eletricidade que a gente tem, tomadas, tudo isso, senão a gente vai pirar, tá? E a ideia não é isso, a ideia é a gente conviver dentro da nossa realidade, gente, não dá. Tem coisas que não dá, ninguém tá aqui, pelo menos assim, a maioria das pessoas que eu tô vendo aí não moram no mato, né? A gente mora na cidade, a gente precisa de luz, a gente é conectado, a gente usa celular, computador, televisão, enfim, tudo isso, micro-ondas, né? A gente vive em meio às micro-ondas, a gente vive em meio a um mundo de eletromagnetismo, concorda? Tá? Então o que a gente pode fazer? Se proteger, tá? Um pouquinho. Então, celular do lado da cama, nem pensar, tá? Dá 2, 3 metros de distância. Eu, por exemplo, eu uso o celular como despertador, o Rick também. Então a gente coloca longe, né? E ele vai tocar uma música gostosa, a gente escolhe sempre uma música legal para cortar, claro. E tá distanciado. TV no quarto, eu sou contra, tá? E até hoje, graças a Deus, consegui. Nem nós temos no quarto, nem a Isabela, tá? E então, mas é de cunho pessoal, tá? Mas o ideal é que a gente realmente não tenha TV no quarto, porque é uma tendência chegar à noite e ligar a maldita, tá? E não é a melhor coisa que se deve fazer antes de dormir. Antes de dormir, você tem que
entrar em contato com outra esfera, com outro padrão, né? E a TV, ela é muito invasiva, a TV, ela te leva também, você vai ver um programa que não seja de notícia, que não seja nada denso, né? De qualquer forma, você está indo para um mundo ali que não tem a ver com esse mundo de recolhimento que o sono pede, né? Então não é uma boa forma de você entrar no seu caminho do sono, tá? Vamos dizer assim, né? Então, o que a gente tem que fazer em relação aos aparelhos, né? A gente tem que manter, vamos dizer assim, um contato o mais seguro possível. Tem gente que não tem jeito. Eu, por exemplo, eu acabo usando muito, né? Faço muita coisa de criação, muita coisa de texto, de edição. Eu acabo ficando muito em contato com o computador. E para mim é péssimo, minha energia é muito sensível, eu fico acelerada e tal. Então, de vez em quando eu saio do computador, vou e me banho. Eu tenho um sprayzinho, gente, que eu faço de limpeza, que é essa coisa meio de pegar as plantinhas e tal e fazer alquimia, que eu tenho muito isso desde pequena. E eu tenho esses sprays que eu faço para harmonizar, para energizar, para limpeza. Então eu uso direto isso, uso os cristais, né? Os incensos, eles são bem importantes, só que daí você tem que respeitar muito quem frequenta o seu ambiente. Ai, Rê, pelo amor de Deus, não me fale que você deixa o celular embaixo do travesseiro. Gente, não, depois vamos conversar. A gente ficou de conversar depois dessa live, não é verdade? Ah, gostei, Clary, da arquitetura antroposófica não ter cantos, né? Isso é magnífico, isso é fantástico mesmo, tá? Isso é bem importante. Então, os aparelhos, a gente tem que ter um cuidado, gente, o tempo que a gente acaba dedicando a eles, né? Então, mantenham a distância, tentem administrar o tempo, né, de estar com esses aparelhos, porque eles realmente acabam danificando o nosso sistema, né? Mas é inevitável, a gente tem que lidar com eles, tá? Então, vamos pensar em algumas coisas que a gente pode cultivar na nossa casa para facilitar, né? Para ajudar a harmonizar diariamente a casa, né? Além dessa questão da ventilação, de arejar, a gente tem, claro, prestar atenção na nossa forma de ficar em casa, né? Quer dizer, eu fico arrumado, eu fico composto, eu fico alegre, eu agradeço, né? Qual que é também a minha manifestação, qual que é a minha postura dentro de casa, eu sinto carinho, eu sinto amor, ou eu só fico vendo defeito, eu só fico criticando, eu só fico odiando. Tudo isso são vibrações que você está levando ali, ok? Os sons, gente, os sons são mágicos, né? Então, sons de sino, sons de fontes de água, sons que você coloca através de uma boa playlist que você cria. Ontem mesmo a gente foi dormir muito tarde, nós três aqui em casa, porque a gente começou a ouvir cantores, né, que sempre assim nos encantaram, né? Então a gente estava ouvindo a Jennifer Hudson, estávamos ouvindo a Jessica Sanches, uma turminha aí que saiu desses programas, né? A Louise Johnson, Sarah Bareilles, assim, gente muito legal, com vozes lindas, vozes assim muito cristalinas, né? Muito inspiradoras. Então aquilo, todo mundo levou aquilo para o sono, né? Levou aquele bem-estar, levou aquela alegria, levou aquele encantamento, né? Então isso é uma escolha. O que a gente está trazendo como som, como qualidade de som para nossas casas, né? A maioria das casas, gente, é aquele barulhinho de TV, aquele barulhinho de noticiário, aquele barulhinho, sabe, de propaganda, sei lá, entendeu? E aquilo fica. As pessoas já estão no automático, às vezes não estão percebendo que aquilo está entrando, aquilo está ali, ó, é energia o tempo todo invadindo o seu campo, ok? Então a qualidade da música é fundamental, tá? E a gente usa os sinos, e sinos tem tantos materiais para a gente usar. Também tem os sinos que a gente toca, tem sininho de porta, que é divino, é muito gostoso, você fechou a porta e faz
sabe? Então você sabe que alguém chegou, você sabe que os passarinhos, olha só, com certeza, Bia, né? Então, de repente você colocar alimentozinho para atrair mais passarinhos ao redor, isso é muito legal, tá? Outra coisa, aromas, tá, gente? Então, aromas que vão purificar o ambiente, que vão ajudar a elevar o ambiente, você pode ter na forma de plantinhas, acho que já passei anteriormente para vocês, né? Eu passo sempre para os meus clientes vasinhos de horta na cozinha, né? No beiralzinho da janela ali, que você só de passar a mão você já estimula o cheirinho da planta e ela joga toda aquela energia, né? Aromatizadores com aromas que você se identifica, não é gostoso, Marilda? O sino na porta é demais. Então, os incensos a gente tem que tomar cuidado, mesmo os aromas, né? A gente sempre tem que ficar alerta com pessoas que têm mais alergia, ou se você vai receber alguém, essa pessoa pode ter alguma reação alérgica, né? Eu acabo fazendo esses sprays, quem quiser um dia me dá um alô, que eu te mando a listinha, é muito legal. Tô agora desenvolvendo uma fórmula, gente, até se alguém quiser testar, para trabalhar a depressão, tá? Para combater a depressão. Já andei fazendo algumas experiências e essas pessoas que estão usando têm sentido resultados bem interessantes, tá? Espelhos, gente, o espelho, ele rebate, ele reflete aquela energia que tá vindo. Então, ele é muito legal para ampliar, para trazer luz. Luz, gente, luz é fundamental. Como que eu tava esquecendo de falar da luz, tá? Mas deixa eu terminar de falar do espelho. Os espelhos, eles amplificam, eles expandem e ao mesmo tempo eles devolvem, né? Então é bem interessante ali, eu tenho na entrada da minha casa, passou a porta, eu tenho um espelhinho ali mágico que ele fala assim, ó, se você veio com maus pensamentos, se você veio com as suas preocupações lá de fora, ó, deixa pra fora, porque não vai entrar, aqui não entra não, ó, tá bom? Tá? Então a gente tem esses recursos para utilizar, ok? As fontes são maravilhosas, eu sou super adepta das fontes, desde sempre. Eu acho que todo mundo tem que ter uma fontezinha e falar, mas é caro. Não é, gente. Vai na Cobase, compra a bombinha, compra o tubinho numa loja de materiais elétricos, pega uma tininha, pega um recipiente de cerâmica bonito, né? E põe pedrinhas brancas, vermelhas, põe cristais, as minhas fontes têm cristais, e põe ali uma plantinha que vai conviver bem ali com essa água, e pronto, você tem a sua fonte, você tem movimento. Gente, energia precisa de movimento, certo? Tá? Plantas, tá? Eu sou suspeita, porque, enfim, para mim planta é, né, um reino muito especial, né? Os vegetais, tá? Eles são alimentos, eles são remédios. Ô Mari, olha, é assim, deixa eu continuando o tema da fonte, que ela tá me perguntando, pode ser colocada em qualquer lugar da casa, né? Você está falando de uma exatamente assim. Ok. Então, as fontes, elas têm lugares mais interessantes para a gente colocar assim, tá? Lugares que a gente quer que a energia recicle mais, tá? Então, por exemplo, muitas vezes corredores, um canto da sala mais apropriado para você ter aquela energia circulando no jardim, né? Quem tem jardim, na varanda ela é muito interessante. Um lugar que você não deve pôr é na cozinha, tá? Na cozinha a gente tem a energia do fogo, do fogão. O fogão ele vem muito com a energia da prosperidade, do alimento que vai ser ali, receber o calor, tá? E a gente tem que amplificar a energia da prosperidade do fogão. Então, se você puser água ali, é como se você estivesse quebrando o movimento do fogo, tá? Eu gosto também bastante de fonte logo à direita da entrada da casa, isso pensando pelo Feng Shui da escola do chapéu negro, né? Que é uma escola mais assim para nossa mente ocidental.
Aqui logo do lado direito, que é a área dos anjos, a área dos amigos, né, da proteção que você recebe. Então ali você colocar essa água para circular essa proteção. E também na diagonal oposta, que é a área da prosperidade, tá? Então são áreas bem legais para a gente trabalhar, mas daí você tem que ir sentindo, né? Por exemplo, no quarto de dormir eu já não colocaria uma fonte, né? Porque você também tem que ter um ciclo de repouso. Você tem que respeitar o seu ciclo natural. Aliás, uma coisa que é importante, gente, nem sei que horas são, eu andei a falar aqui, não, tudo bem. Então, uma coisa que é importante é não dormir com música a noite inteira, né? Você pode até ter um tempinho de iniciar, de tranquilizar através da música e colocar um timer para aquela música desligar, tá? Porque se você mantém a música a noite inteira, mesmo você dormindo, inconscientemente você está ali conectada com aquelas vibrações e você precisa de repouso, né? Você precisa ter um contato ali com o silêncio interno para fazer enfim, o repouso que você precisa ali durante o sono, tá? Bom, então voltando para as plantas elas têm um poder incrível, né? Elas são alimento, elas nos fornecem chás incríveis. Eu gosto de fazer aqui em casa, eu faço muita misturinha, né? Eu falo, Rick, quer chá ali? Do que você vai fazer, né? Eu vou fazer para isso, eu vou fazer para aquilo, né? E a gente traz aquilo para a nossa energia, para o nosso campo. E elas são maravilhosas, então flores, aromas das plantas, também escolha lugares chave, né, para colocar essas plantas, porta de entrada, né, plantas para cima, também são legais as plantas que têm o movimento para baixo. A gente não precisa do yin, do yang, né? O yang é a espada de São Jorge, a lança de São Jorge. Tem aquela flor de Sagitário também, que ela começa indo para cima, a íris, e depois ela pende para baixo. E então a gente tem muita energia para cima e também deve ter um pouquinho equilibrado da energia que vai para baixo, as samambaias, as rendas portuguesas que vão para o lado, enfim, fazer uma seleção aí de plantas que pela cor, pelo cheiro, pela formação, pela identidade, você se identifica e você vê que elas acabam purificando o ambiente, tá? É muita pureza, gente, é muita energia linda, né? Então, junto com as plantas, a gente vai trazer também uma conexão com os cristais, né? Que os cristais são muito especiais. Eles têm ali, eles estão prontos para receber uma programação e você vai ali com a sua intenção pedir, construir, né, uma forma dele trabalhar, né, proteção, expansão, cura, eles são aliados, tá? Aliás, todos esses itens que eu venho falando são aliados, né? E quando você me perguntou, Marilda, né, se tem um lugar certo para pôr a fonte, escute o lugar, escute a sua casa, sabe? Sinta que lugar da sua casa que você precisa dessa movimentação da fonte. Sinta qual lugar da sua casa que precisa de um sininho. É claro que você vai escolher um lugar para um sininho que tenha vento, né, que seja um lugar que tenha uma circulação de ar, para você de vez em quando ouvir aquele sininho tocando, tá? Senão não faz sentido, né? Um sino que não toca, um sino que fica parado, né? Daí você está estimulando uma energia de inércia. Aliás, gente, relógio parado, nem pensar, tá? Aliás, eu tenho um que está parado, eu preciso arrumar. Animais, tá? Os animais, eles são purificadores de ambientes, né? Segundo algumas, vamos dizer assim, algumas informações, né, que a gente acaba, vamos dizer assim, trazendo para nossa crença, os gatos limpam onde eles ficam, onde teria energia mais densa, e os cachorros escolhem os melhores lugares para ficar, tá? Eu tenho cá minhas dúvidas, né? Porque assim, os animais, na verdade, eles ficam perto dos donos, né? Eles querem ficar pertinho da gente, tá? Então, a gente é ruim? A gente
gente tá com energia ruim, né? Ou a gente só tem energia maravilhosa, não. Eles querem companhia, querem ficar com a gente, mas sim, eles escolhem lugares mais adequados, pensando em termos energéticos, né? E eles pegam muito da nossa energia, tá? Então, muitas vezes, as doenças que os nossos animaizinhos contraem é por amor, né? Tem a ver com o nosso campo, mas a nossa ligação tá além. A gente também tem ali uma ligação kármica, né? Com esses animaizinhos. A gente tá ali também criando curas importantes, né? Bom, enfim, eu não vou falar de animal porque eu sou suspeita, né? A gente sempre tem aqui um casalzinho de pastores e assim, são como os filhos, são todo dia chegar em casa, né? E ter aquela alegria, ter aquele carinho, e eles modificam o campo energético, tá? Porque eles têm outra forma de lidar, né, com as energias, outra forma de lidar com a vida, e isso é importante pra gente, tá? Isso também é transformador. Queria falar dos altares, né? Independente de religião, tá, gente? Eu nunca falo de religião, porque eu acho que é um tema muito particular, mas eu falo de espiritualidade. Eu particularmente tenho uma espiritualidade muito aberta, né, e me abro a todas as religiões, porque eu acho que todas se complementam, todas levam ao mesmo caminho, e eu prefiro fazer meu caminho de uma forma muito individualizada, né, mas muito aberta. Então, em termos de espiritualidade, a gente pode ter pequenos cantos, pequenos nichos, pequenos cantinhos, um lugar especial onde a gente acolhe, um espaço onde a gente comporta um espaço de oração, um espaço de conexão, um espaço de diálogo e de centramento, né? De você entrar em contato com seus mestres, com seus guias, com seus anjos, né? Na forma, no nome que eles tiverem, né? Você honrar, né? Muitas vezes ali a gente pode estar pondo até a energia dos nossos ancestrais, né? Algumas pessoas preferem não trabalhar com ícones, trabalhar com objetos. Eu gosto muito de colocar os 4 elementos. Eu ponho cristal, eu ponho incenso, eu ponho uma vela representando fogo, eu coloco ali um sal grosso ou um trigo representando os minerais, né, e os vegetais, e eu coloco o ar, ele vem ali com a vela, né, quando a gente está trabalhando com a vela, e daí você pode pôr uma água benta, uma água solarizada, com essa intenção também, né, além de orações, enfim, tudo que você achar. Vou falar de iluminação, tá bom. Tudo que você achar importante para ter ali no seu altarzinho, ok? Gente, antes da iluminação, lembrei de sal grosso. Sal grosso, o que é o sal grosso? Sal grosso é um potente harmonizador, assim, no sentido de limpar energias pesadas. Só que muita gente se engana e acham que é legal tomar banho de sal grosso, não é não, tá? Sal grosso você vai colocar nos cantinhos da casa, uma tigelinha de vidro pequenininha, né? Copinho de conhaque. Quem parou de beber bebida alcoólica, pega os copinhos de conhaque. Dos espelhos, dos espelhos já falei, não falei? Já falei, Ale, tá? Eles expandem e combatem a energia, tá? Então, o sal grosso no cantinho, especialmente da entrada da casa, ele é bem importante, em áreas, no consultório sempre tive, e eu coloco no cantinho, tá? E você tem que trocar aquele sal grosso regularmente. E o sal grosso é muito legal para limpar a parede, gente. A gente não toma banho, a gente não se energiza, né? Eu preparo muito banho com ervas, e até eu faço banho com ervas no lugar de usar o sal grosso, porque o sal grosso, ele rompe camadinhas da nossa aura. Ele tira, sabe quando não faz a seleção? Ele acaba levando a energia que está densa, mas ele também cria buracos na energia que está frágil. Você está com um pouquinho de energia, mas ela está frágil, daí vem ele, pá,
sabe? E vai criando buraquinhos na tua aura. Então não é legal, você tem que usar uma coisa mais suave. Então por isso que é legal a ideia das plantas, por isso que eu faço o sprayzinho de sal grosso com mineral, né? Que é com plantas. Agora, a lavagem de parede é muito legal. Então você vai pegar lá um baldão, né? Vai colocar lá no fundo o sal grosso, vai jogar e daí você vai remexer bem aquela água. Você vem com um pano, põe um pano naquela água, põe no rodo e vem lá de cima para baixo, tá? Descendo. Gente, quando você faz limpeza de parede, você põe intenção, né? Remova todos os pensamentos atrás da porta, em cantinho, pode ser atrás da porta, assim, o sal grosso, tá? Então você vem descendo com essa energia densa das paredes, primeiro com sal grosso e depois você vai pegar um pano úmido, sem o sal grosso, e você vai remover, tá? Então você vem descendo com esse sal grosso e botando a intenção, fazendo a sua oração, fazendo o seu pedido. Vocês vão perceber o quanto tempo vocês têm que trocar o sal grosso, gente. Ele começa a cristalizar e forma uma auréolazinha assim no copo, sabe? Ele gruda ali em cima. Daí você lava, joga bem no ralo esse sal grosso e daí limpa bem o copo e coloca um sal grosso novo. Depende quanto tempo, depende da energia que circulou ali, tá? Por isso que as plantas, aliás, eu vou falar de plantinhas, eu vou falar alguns nomezinhos aqui que eu anotei só para não esquecer. Eu já tinha falado alguns. As plantinhas, elas se sacrificam, né? Muitas vezes. Então, elas acabam absorvendo, né? Tem plantas que são muito sensíveis, a pimenta é muito sensível, a arruda é super sensível, alecrim, né? Elas se ressentem muito. Por isso que a espada é poderosa, é um guerreiro, gente. Ela é Marte, tá? Poderosa. Ela realmente não tem para ela. Tanto é que, assim, eu nem ponho no solo, eu ponho ela em vaso, porque ela se alastra, ela vai com tudo, tá? Bambu também é muito legal. Lavar sal grosso. Como assim? Como lavar sal grosso, Aline? Joga fora! Que apego é esse, minha amiga? Joga fora o sal grosso. Não, o sal grosso é com água, exatamente, Yaya, que chegou agora, tá? Você vai pôr um balde desses de limpeza, e um balde cheio de água, e daí você vai colocar o sal grosso ali. Você faz uma medição, tá? Para a quantidade de água, você faz uma medição razoável e você vem trazendo da parede. Depois você tem que remover esse sal grosso, tá? Você tá desimpregnando, né? Porque as paredes, elas têm memória, os objetos têm memória, né? Então, quando a gente está limpando as coisas, a gente está também tirando essa energia, né, que tá ali densificada. E daí, gente, eu queria lembrar de cor, tá? Aline, depois a gente conversa até eu não sei bem o que você quis dizer com isso, mas eu tirei um sarro, assim, que para mim foi muito engraçado esse comentário aí de lavar o sal grosso. Olha, a questão das cores, gente, eu sou super suspeita, porque eu sou artista plástica, né? Minha origem é ali com as artes plásticas, e muitas vezes, um bom tempo da minha carreira, eu trabalhei com pigmento mineral, gente, eu pintava com terra. Então, eu viajando, todo lugar que eu ia, eu falava, Rick, para, daí eu saía correndo, ia lá que nem uma louca, no meio da estrada, ia pegar terra de barranco, porque eram cores, né? Então, eu pintava com essas cores. Então, aí já começou meu trabalho com os minerais, né? Então, cor, gente, cor é cura, cor é vibração, tá? Então, vejam as cores que vocês estão usando nos ambientes, né? Seja nas paredes, seja no objeto, seja nas roupas. Gente, vamos falar um dia de roupas, vamos falar um dia de postura corporal, que acho que é super importante também, tá? Então, as cores, elas são, assim, uma peça-chave para você trabalhar a harmonização, tá? Mas aí você tem que respeitar a sua personalidade, tá? Tem pessoas que admitem mais cores, né? Aqui em casa, felizmente, todos gostam de cores, até minha filha gosta menos, então o quarto dela é mais light, mas eu e o Rick a gente ama, então é tudo colorido, né? Então você tem que respeitar as suas preferências, mas você tem que inovar também, você só vai saber se você começar a modificar um dia.
Então, claro, esse negócio que tem um dia para cada cor de roupa, isso aí está associado aos planetas, gente. A origem disso são os planetas, né? Então, se você olhar algumas línguas que mantiveram essa tradição, a gente tem para segunda-feira o dia da Lua, né? Que é o branco, ou pérola. O dia de Marte, que é terça-feira, é o vermelho. Quarta-feira é o dia de Mercúrio, então a gente tem os azuis, né? Um azul assim, bem mercurial, um azul turquesa, sabe? Um azul intenso. Na quinta-feira é o dia de Júpiter, são os violetas. Sexta-feira, dia da Vênus, verde e rosa. Sábado, dia de Saturno, preto, marrom, né? E domingo é o dia do Sol, ó, amarelo, dourado. Eu já tô me preparando para amanhã. Tem um pouquinho de preto aqui de Saturno, tá? Clá, eu falei um pouquinho dos planetas nas nossas vivências que a gente fez com os planetas, tá? Logo, logo elas vão estar aí numa plataforma. Eu vou colocar tudo isso aí para vocês poderem assistir, ok?